Nossa leitura encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10, versículos 21 ao 42. Lucas nos apresenta dois momentos profundamente ligados entre si. No primeiro, vemos Jesus celebrando a revelação do reino de Deus. No segundo, encontramos uma lição prática sobre prioridades espirituais na vida cotidiana. Ambas as cenas revelam uma verdade central do Evangelho. A verdadeira vida com Deus começa no coração e se manifesta nas escolhas que fazemos diariamente. O texto inicia com Jesus demonstrando alegria e gratidão ao Pai. Ele declara: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Esta declaração é profundamente significativa. Jesus está afirmando que o conhecimento mais importante da vida, o conhecimento de Deus, não depende apenas de inteligência, erudição ou status social. Ele é revelado aos humildes, mas isso não significa que Deus despreza o conhecimento, mas que o orgulho intelectual pode sim se tornar um obstáculo para enxergar a verdade espiritual. No reino de Deus, muitas vezes, os que se consideram sábios demais para depender de Deus acabam cegos para aquilo que realmente importa. Enquanto isso, os humildes, aqueles que reconhecem a sua necessidade, recebem a revelação da graça. Jesus então afirma algo extraordinário. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui encontramos uma das afirmações mais claras da autoridade de Cristo. Ele revela que o verdadeiro conhecimento de Deus passa necessariamente por meio dele. Isso nos conduz diretamente ao coração do Evangelho. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Logo depois, Jesus então se volta aos discípulos e declara: bem-aventurados os olhos que veem estas coisas que vedes. Os discípulos estavam testemunhando algo que os profetas e reis desejaram ver durante séculos: a chegada do reino de Deus em pessoa na vida e ministério de Jesus Cristo. Mas o texto avança para um diálogo que se tornou um dos mais conhecidos da Bíblia. O intérprete da lei levanta-se para testar Jesus e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? O homem responde citando dois mandamentos fundamentais: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Jesus confirma: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas querendo justificar-se, o homem faz outra pergunta: e quem é o meu próximo? Essa pergunta revela algo profundo sobre o coração humano. Muitas vezes, tentamos limitar nossa responsabilidade espiritual. Queremos definir quem merece nosso amor e quem pode ser ignorado. Então Jesus conta uma das parábolas mais impactantes da Escritura, a parábola do bom samaritano. Um homem é assaltado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Um sacerdote passa por ali e segue adiante. Depois um levita também vê o homem e passa de largo. Mas então surge um samaritano, alguém que culturalmente era desprezado pelos judeus. E é exatamente ele quem demonstra compaixão. Ele cuida das feridas, coloca o homem sobre seu animal, leva-o para uma hospedaria e paga por seu tratamento. Quando termina a história, Jesus pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta é inevitável: o que usou de misericórdia. Então Jesus conclui com uma frase que continua ecoando até hoje: vai
e procede tu de igual modo. Essa parábola revela que o amor ao próximo não é uma ideia abstrata. Ele se manifesta em compaixão concreta. Em um mundo marcado pela indiferença, o verdadeiro discípulo de Cristo é chamado a viver uma fé que se traduz em cuidado real pelas pessoas. Mas o capítulo ainda não terminou. Lucas, então, conduz a uma cena íntima na casa de Marta e Maria. Marta está ocupada com os muitos serviços. Maria, por sua vez, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Marta, sobrecarregada, reclama: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Mas Jesus responde com uma ternura firme: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa resposta revela algo profundamente relevante para a nossa vida. O problema de Marta não era servir. O serviço é importante. O problema era a ansiedade que roubava sua capacidade de desfrutar da presença de Cristo. Maria, por outro lado, havia escolhido aquilo que realmente era essencial: estar aos pés de Jesus. E aqui encontramos uma transição espiritual extremamente importante. O capítulo começa com a missão, passa pela compaixão pelo próximo e termina com uma lição sobre prioridades espirituais. Porque antes de servir, antes de agir, antes de correr pela vida, precisamos aprender algo essencial. A vida espiritual começa aos pés de Jesus. Agora pense comigo, quantas vezes nossa rotina está tão cheia que já não sobra tempo para ouvir a voz de Cristo? Quantas vezes estamos ocupados fazendo coisas para Deus, mas esquecemos de estar com Deus? Lucas 10 nos ensina que a vida cristã saudável tem 3 dimensões: receber a revelação de Deus com humildade, amar com compaixão e priorizar a presença de Cristo acima de todas as coisas. Quando essas 3 dimensões caminham juntas, a fé deixa de ser apenas um discurso, se torna parte da vida. Guarde estas verdades. Conhecer a Deus exige humildade de coração. Amar o próximo exige compaixão prática. E seguir a Cristo exige priorizar sua presença acima das distrações da vida. E talvez a pergunta mais importante desse texto seja esta: você está apenas ocupado com as muitas coisas ou está escolhendo a melhor parte? Porque no final de contas, tudo passa, mas quem aprende a viver aos pés de Jesus encontra aquilo que nunca será tirado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar qual é a verdadeira prioridade da vida. Escreva nos comentários: eu escolho a melhor parte. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço.